Ser ou não ser? Eis a questão. Claro que essa célebre frase que você já deve ter ouvido um monte de vezes, talvez você não saiba, mas vem da peça A Tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca, de William Shakespeare. Só que, outro detalhe, não é somente uma frase vaga ou sem sentido. Na verdade, se a gente responde a ela, soluciona problemas existenciais gigantescos. Vamos meditar nisso? Oi, eu sou Eduardo, você está aqui no canal Somando Mentes, onde nós trazemos meditações utilizando histórias, parábolas, pensamentos, que alinhamos com passagens bíblicas para nos revelar verdades transformadoras. Então olha só, atualmente nós vemos todos os tipos de crise permeando os pensamentos da humanidade. Desde quando a gente acorda até o momento de dormir, a janela para o mundo, que é o celular, claro, nos mostra tudo e muito mais o que há 50 anos atrás ninguém sequer sonhava. Mas o ponto não está no acesso a esse mundo digitalizado de informações, mas aí vem o detalhe, na inconstância da vida quando colocada diante de um mundo de acontecimentos que na maioria das vezes não tem nada a ver com a nossa vida. É exato, mas que por esse acesso a esse conteúdo dinâmico sempre nos dá um senso de urgência. Parece que estamos prestes a sucumbir e deixar de existir no próximo segundo. Não sei se você já tem esse sentimento, para mim sempre parece que é mais ou menos assim. Então o problema é que os dias estão passando e a vida continua seguindo. E nos colocarmos no ponto de sofrimento por eventos que sequer temos real conhecimento, não vão nos melhorar, pelo contrário. Olha só, então o que vemos é uma loucura de reações irracionais. Quer ver? Do seguinte tipo, comprem todo o papel higiênico que vocês encontrarem. Por quê? O pessoal pode perguntar. Porque uma gripe terrível está chegando. Mas detalhe, no mundo real, até onde sabemos, e estatisticamente falando, com gripe se espirra. E não... Bem, você já sabe. Bom, você sabe onde eu quero chegar e o que eu quero dizer, correto? Então, o ser da frase de Shakespeare tanto pode se aplicar a como nos vemos enquanto pessoas, ou seja, ser humanos pensantes, bem como o ser no sentido de assumir uma posição em uma sociedade caótica. Isso me lembra uma passagem bíblica do apóstolo João no livro de Apocalipse 19:10. Diz assim: Aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Adore a Deus, pois na verdade essa verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. Vejamos que aqui temos uma clara demonstração de crise do ser, onde João não se deu conta que não deveria se prostrar diante do anjo, mas a situação que o envolvia impediu que ele pensasse dessa maneira. Mas ele professava uma fé de modo genuíno, não é verdade? Não tinha só um rótulo de cristão. E mesmo assim, ele entrou em crise, como eu e você. Foi levado pelo calor do momento e não conseguiu lembrar dos ensinos básicos dos 10 mandamentos, por exemplo. Lá escrito em Êxodo 20. Diz assim, um deles, por exemplo, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Agora, quando trazemos para a nossa realidade, as nossas vidas, nosso estilo de vida especificamente, tem estado tão imerso em coisas e mensagens que nos tiram da direção das verdades bíblicas a ponto do nosso ser também adorar outros deuses. E os deuses atuais, muitas vezes, não são ídolos como os descritos na Bíblia, mas veja, sofreram um upgrade e hoje eles se revelam como trabalho, status, estilo de vida e até uma pessoa. Talvez, por que não? Sabe que como o apóstolo João, muitas vezes somos tentados a desviar nossa adoração para tudo isso, mas se optarmos em sermos cristãos, devemos entender que Deus não divide sua glória com ninguém. Veja lá Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Eu não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Aqui então precisamos assumir uma posição definida em nossa vida, entendendo que sempre
ou estamos sendo influenciadores ou influenciados. Assim, veja o que fala lá o primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 21. Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vocês vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém o povo não respondeu nada. Então, a felicidade, veja, está em descobrir o nosso ser como um ser espiritual e perfeitamente criado para atingir o máximo de sua capacidade. E junto, um ser que no processo de descoberta promove mudanças e melhorias no meio onde vive, é claro. Mas como fazer isso se vivemos mais em crises existenciais? Justamente por não assumirmos, então, posições que acreditamos e devíamos expressar e defender, então. Mas seja por isso que... eu vou dizer assim, talvez seja exatamente por isso que uma vez Mahatma Gandhi, claro que você já ouviu falar, disse assim: seria eu um cristão, sem dúvida, se os cristãos o fossem 24 horas por dia. Veja que ser cristão não é uma obrigação, mas uma escolha. Um privilégio de receber Jesus em nossas vidas. É como casar-se. Não se casa pela metade. É preciso entrega total. Compartilhamento, rendição e, como diz o pastor Paul Washer, você é realmente um cristão ou apenas faz parte do circo chamado Igreja Evangélica Moderna? Bom, não se serve a Deus pela metade. Imagine você em uma guerra, então, com um companheiro que não sabe que exército ele quer defender. Não sei você, mas eu prefiro estar sozinho que com um ser como esse, que a qualquer momento ele pode mudar de lado. Mas aqui, então, não se esqueça do que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, eu vou te vomitar da minha boca. Então, a partir de agora, comece por ser alguém firme em suas convicções e que este novo ser opte não por viver as crises, mas as soluções que a Bíblia oferece. Então, seja quente. Pense nisso, leia a Bíblia, liberte-se. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau!